A CPI da pandemia ouviu o diretor-presidente do Fibbank, o Roberto Pereira Ramos Júnior. A empresa dele teria emitido uma carta-fiança para a compra de 20 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Roberto Pereira Ramos Júnior é diretor do Fibbank, que não é regulamentado pelo Banco Central, mas emitiu uma carta-fiança para a Precisa Medicamentos fechar um contrato bilionário com o Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin. Esse tipo de garantia inclui um terceiro como responsável pelo pagamento da dívida por meio do seu patrimônio. O valor total do contrato era de 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas a fiança, segundo o depoente, foi apenas para o transporte da vacina, no valor de 80 milhões de reais. O executivo deixou claro que o Fibbank não é uma instituição financeira e que se trata de uma empresa de pequeno porte, mesmo com um capital de mais de 7 bilhões e meio de reais. O senhor disse que é uma empresa pequena? Em estrutura, sim. O diretor disse ainda que a empresa tem apenas 2 imóveis, em São Paulo e no Paraná. Um seria avaliado em 7 bilhões e 200 milhões de reais, o outro valeria 300 milhões de reais. Já que esse imóvel vale tanto, seria importante até identificar que imóvel é esse. Que imóvel é esse? O Palácio de Buckingham custa 7 bilhões de... 1 bilhão e meio de dólares. 1 bilhão e meio de dólares, que multiplicando por 5 vai chegar a 7 bilhões. Então, o terreno que o senhor tem dá para comprar o Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Mesmo protegido por um habeas corpus que lhe garantiu o direito de ficar calado para não se incriminar, o executivo respondeu às perguntas, mas negou conhecer as pessoas envolvidas nos negócios do Fibbank, inclusive o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. O nosso diretor comercial, Dr. Wagner Portenza, fez o contato com o senhor Maximiano a respeito disso. Uma negociação de 80 milhões de reais, que era razão de segurança, o dono da Precisa não reuniu em nenhum momento com o presidente do Fibbank. Não dá para acreditar. Num dos momentos mais marcantes da sessão, foi exibido um áudio com o depoimento de Geraldo Rodrigues Machado, vendedor de frios em Alagoas. Ele disse que em 2015, ao tentar financiar uma moto, descobriu que foi usado como laranja pelo Fibbank. Descobri que tinha restrição de crédito por participar do quadro societário de algumas empresas do estado de São Paulo. Meses depois, fui demitido do emprego que eu tinha e não consegui receber meu seguro-desemprego por ainda participar do quadro societário dessas empresas, sendo uma delas a Fibbank. Os integrantes da comissão também questionaram o uso da carta-fiança como garantia em um contrato com um órgão público. Era um contrato que, num primeiro momento, não exigia garantia e, quando exigiu garantia, teve a garantia de um banco que não é banco. Diante de um depoimento considerado controverso por senadores da base do governo e também da oposição, a CPI avalia convocar e até tornar investigados servidores do Ministério da Saúde que deram aval para o contrato com a Precisa Medicamentos. Os parlamentares alegam que, embora o dinheiro não tenha sido pago pelo Ministério, ele chegou a ficar bloqueado para a quitação do contrato, impedindo a compra de outras vacinas. Nesta quarta-feira, o relator da CPI, Renan Calheiros, anunciou mais 3 nomes como investigados. O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e o sócio da Belcher Farmacêutica, Emanuel Cattori. Renan também disse que vai concluir o relatório da comissão na segunda quinzena de setembro.